Olá pessoal, meu nome é Maurício e seja muito bem-vinda e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o porquê escrever classes pequenas e métodos pequenos, em comparação com escrever métodos grandes e classes grandes. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque no livro que eu revisei umas semanas atrás, aquele The Philosophy of Software Design, o autor tem uma opinião muito interessante, que é a de que métodos são melhores quando eles são longos. E a opinião dele é baseada no fato de que se você tem um método longo e você quebra esse método em muitos pequenos métodos, entender aquele método começa a ficar difícil, porque você está lendo o método, aí de repente você tem que ir para a implementação do outro método, aí você lê, aí você volta para o método principal, aí tem uma chamada para um outro método, você entra no código dele, então você fica nesse vai e volta. E de acordo com o autor, isso dificulta a compreensibilidade daquele método. E eu entendo muito bem o ponto dele. E, aliás, eu, em muitos casos, eu até prefiro não quebrar um método longo em dois métodos privados, porque também me incomoda muito que ficar indo e voltando. Às vezes eu prefiro muito mais ter dois blocos um pouquinho maiores no mesmo método, separados por um comentário. Aliás, o autor do The Philosophy of Software Design também fala a mesma coisa, que às vezes vale a pena você separar o seu código ou o seu método grande em dois blocos e você separa eles e você até pode colocar um comentário ali para separar esses blocos ou separar com enters e etc. Concordo com certeza que existem casos onde um método um pouquinho mais longo seja mais fácil de entender do que um método menor. Mas eu não acho que essa deva ser a regra. Porque você criar classes um pouquinho menores, ou métodos um pouquinho menores, também tem lá as suas vantagens. A primeira delas, para mim, é que quando você começa a pensar em, puxa vida, esse comportamento está ficando muito grande, deixa eu mover essa partezinha aqui para um outro método, para uma outra classe, o que você está fazendo é criar uma abstração ao redor dessa parte que você moveu para um outro lugar. E a grande vantagem dessa abstração é que agora, ao invés de ter que ler 30 linhas de código, eu vou ler uma chamada de método, vou ler o nome de uma classe, uma chamada de método, e só. Eu não tenho que ler as 30 linhas de código, né? Igual eu acabei de falar. Então a vantagem é que agora você lê em uma linha, você entende o que está acontecendo, né? Porque provavelmente o nome do seu método deixa bem claro o que está acontecendo, eu espero que ele deixe bem claro o que está acontecendo na verdade, e você não se preocupa com o detalhe de implementação. Claro, se o detalhe de implementação te interessa, você entra no método e lê. Mas na maioria das vezes, quando você está passeando pelo código, né, procurando pelo lugar que você quer fazer a sua próxima implementação, sei lá o quê, muitas das nas primeiras vezes, a sua primeira leitura é mais de alto nível. E aí, ter códigozinho menor é muito mais fácil, porque você acaba lendo mais uma abstração, né? Você lê um algoritmo do que a implementação desse algoritmo. Então isso me agrada muito quando você tem isso em mente, que você quer escrever a sua primeira classe ali. Primeiro, eu quero dizer, o seu programa recebeu uma chamada, né? Por exemplo, HTTP, qualquer coisa do tipo. Esse primeira classe que responde tem um algoritmo de mais alto nível. E aí depois você entra na implementação dos métodos que você quer detalhar um pouquinho mais. Então, encapsular comportamento complexo para mim é uma grande vantagem, né? E isso tem uma relação com você acabar escrevendo no método menor. Eu penso muito nisso, tá bem? Então, de novo, encapsular um comportamento complicado, mover ele para uma outra classe, porque você escondeu aquele comportamento fica mais fácil de entender. Tá legal? E aí, naturalmente, seu método é menor. Uma outra vantagem é que se você tem um comportamento muito, muito grande, talvez separar ele em diferentes métodos ou classes vai te ajudar a testar. Porque né, no fim você dividiu o problema. Ao invés de testar aquela implementação gigante que faz 10 coisas ao mesmo tempo, você consegue testar só uma partezinha daquela coisa, entre aspas. Claro, nem sempre você quer testar aquela partezinha só. Talvez você prefira escrever um teste um pouquinho maior, que cubra o comportamento inteiro e tudo mais. Mas escrever essa classezinha pequenininha vai te dar a opção de testar ou ela isolada ou o comportamento inteiro tudo junto. E é bem legal ter opção. Uma outra coisa que me agrada quando você começa a pensar em diminuir o tamanho de classes e extrair código para outros lugares é que você passa a conseguir compor comportamento de maneira mais fácil. Bem parecido com o primeiro ponto do meu vídeo, onde eu falava muito sobre encapsular.
pequena diferença agora é que você moveu um comportamento para longe, você deu um nome para esse comportamento, e se de repente esse comportamento virar alguma coisa que tem que mudar dinamicamente, então imagina que, sei lá, uma regra de cálculo de imposto e vai ter várias regras de cálculo de imposto, é muito fácil você colocar uma interface para aquilo e começar a adicionar variabilidade, nesse exemplo que eu dei, diferentes cálculos de impostos. E isso aqui talvez não tenha muito a ver com deixar classes pequenas, né? Mas para mim é um pouco relacionado, porque eu geralmente implemento uma classe um pouquinho maior, porque minha cabeça está ocupada ali pensando no algoritmo, na implementação, no detalhe, e depois eu começo a tentar extrair para coisinhas um pouquinho menores. Então, geralmente meu primeiro objetivo é pensar, será que eu consigo deixar esse código um pouquinho menor, um pouquinho mais fácil de ler? E aí, naturalmente, essas ideias de encapsular melhor o seu código, pensar em abstração, pensar em testabilidade, elas começam a aparecer. Então, voltando agora para o ponto do livro, eu entendo muito bem a ideia de que se você pegar um método e você começar a quebrar ele em vários pequenos métodos privados, pode dificultar sim a legibilidade daquele método. Então, de maneira geral, né, começou agora a implementar, você não sabe o quão complexo vai ser aquele algoritmo, implementa tudo num método. Começou a ter 2, 3 responsabilidades aí, começa a separar o código, talvez com enters, com espaços, ou com comentários de código. Começou a ficar mais complicado do que aquilo, aí sim começa a extrair, começa a pensar em encapsular aquela partezinha mais complicada, começa a pensar em testabilidade, começa a pensar em abstração. Mas essa regra de maneira geral de que mais linhas de código facilita o entendimento do código é o que eu queria discutir aqui e o que eu acho que eu não concordo 100% das vezes. Tá legal? Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima.